Bom dia, pessoal. Esse nosso vídeo é para falar do capítulo 7, mudança de base. É um tema que vocês vão aprofundar depois um pouco mais em álgebra linear, mas a gente tem que falar um pouco aqui. Acompanha no computador aí a figura que eu montei para explicar para a gente essa situação da mudança de base. Então, eu vou começar mostrando para vocês uma base, tá certo? E essa base, quer dizer, primeiro eu vou mostrar para vocês um vetor V. Imagina que esse vetor verde aqui é um vetor V, tá certo? Um vetor qualquer V do V3. E imagina que nós tenhamos aqui uma base. Então vamos colocar uma base aqui nessa figura. Você se lembra do capítulo 6 o que é uma base? Uma base são três vetores LI, tá certo? Uma tripla ordenada de vetores LI. Então tá lá, E1, E2, E3. Três vetores LI não estão paralelos ao mesmo plano, tá certo? Eles formam uma base. Então vamos colocar aqui, vai acompanhando o que eu vou escrever aqui no caderno, né? Então tá aqui. O título é mudança de base, certo? Mudança de base. E eu começo, como eu fiz aí na tela para você ver, escrevendo uma base E, que é igual a E1, E2, E3. É uma base, tá certo? Base. Ótimo. E eu tenho também um vetor V. Esse vetor V, eu aqui para o nosso exemplo, eu fiz ele de propósito, sabendo as coordenadas dele nessa base, né? Ele é E1 mais E2, se você prestar atenção aqui no vetor E1 mais E2, deixa eu colocar ele aqui na tela para você ver. Ó. E1 mais E2 somado com o vetor E3 vai dar o vetor V, tá certo? Então o V é E1 mais E2 mais E3, a gente pode escrever isso aqui. Vamos escrever aqui no caderno. V igual a E1 mais E2 mais E3. Bom, mas se ele é E1 mais E2 mais E3, isso significa que ele é 1 E1 mais 1 E2 mais 1 E3. O que eu expliquei no vídeo passado de base? Esses coeficientes da combinação linear numa base são justamente as coordenadas do vetor. Então as coordenadas de V, aqui no caso, nessa base E, as coordenadas dele são 1, 1, 1 na base E. Quer dizer, V, conclusão, V é igual a 1, 1, 1 na base E. Esse é o que a gente tem aí por enquanto. Agora vamos supor que eu mantenho esse vetorzinho verde E aqui onde ele está, vetorzinho verde V aqui onde ele está, e eu coloco uma outra base aqui na figura. Por exemplo, essa base aqui, ó, uma base F, vamos chamar ela de F. Deixa eu escrever aqui. Imagina que agora eu tenho uma outra base F, que é igual a um vetor F1, um F2, um F3. Também é uma base. Base, tá aqui. O vetor F1, só que agora a gente tem que explicar como é que são esses vetores. E como que a gente explica eles? Em termos da base anterior que eu já tinha. Surgiu essa nova base F, eu vou colocar ela em termos da base E. Então, esse primeiro vetor F1, repare que eu já de propósito fiz ele, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, tá? Esse vetor F1, ele é E1 mais E3, tá certo? Então vamos escrever aqui, F1 igual a E1 mais E3. F1 igual E1 mais E3. Beleza. Só que a gente também tem que falar como é que vão ser o F2 e o F3, certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui. F2 e F3. Desculpa se a minha mão estava fazendo sombra aqui, eu vou tomar cuidado para não colocar a mão aqui. F2 e F3, tá certo? Então, olha só. F2, como é que ele vai ficar? F2, olha lá. O vetor F2, eu no meu exemplo construí ele sendo E2 mais E3, tá certo? Então vamos colocar aqui. F2 igual a E2 mais E3. Tá lá. E o F3? O F3 eu vou colocar aqui no piso, aqui embaixo. F3 é igual a E1 mais E2, tá certo? F3 é E1 mais E2. Então tá aí minha situação, quer dizer, eu tenho um vetorzinho verde V e duas bases. Deixa eu escrever aqui, F3 igual E1 mais E2. Então a minha pergunta agora é a seguinte, escuta, beleza, o vetor V, como eu já tinha falado antes para vocês, ele é 1, 1, 1 na base E. Quanto é que seria o vetor V? Vetor V igual alfa, beta, gama na base F. Mas isso aqui é igual a quanto? Quanto é que seriam as coordenadas? Quais seriam as coordenadas do vetor V na base F?
Então, olha só, vamos voltar aqui para a figura, né? Para facilitar a nossa visualização, vamos tirar os vetores da base E da figura. Agora que a gente já viu bem como é que é a base E, né? O E1, E2, E3, vamos apagar eles aqui. Vamos tirar eles da figura, né? Então, tiro E1, tiro E2, tiro E3. Tá lá. Agora ficou só a base F e o mesmo vetor V. Não alterei o vetor V, ele continua lá. E agora eu quero descobrir as coordenadas dele na base F. Bom, vamos partir do princípio que a gente já sabe que V é E1, E2, E3 na base, né? Na base ele é E1 mais E2 mais E3, ele é 1, 1, 1. E vamos olhar para essas equações aqui, vamos tentar fazer alguma conta. Eu estou observando o seguinte, eu já construí esse exemplo de propósito para facilitar, né? Nesse caso desse exemplo, com essa base vermelhinha aí, F1, F2, F3 e aquela E1, E2, E3 original, eu percebo que se eu somar as três equações, olha o que acontece, vai ficar, vou somando as três equações, temos, então eu vou somar essas três equações aqui, ó. Vou somar essas três. Vamos ver o que vai acontecer, vai ficar do lado esquerdo F1 mais F2 mais F3. Aí você pode também tentar isolar uma, substituindo a outra, que eu já vi que dá certo se somar aqui, ó. Aqui vai ficar E1 mais E1, E2 mais E2, E3 mais E3. Então vai ficar E1... Bom, se eu somar direto vai ficar E1 mais E2, mas você já viu o que vai acontecer, né? Mais E3, mais E2 mais E3, mais E1 mais E2. Então você percebe que ficou 2E1, 2E2, ficou 2E1 mais 2E2 mais 2E3. Então, resultado, eu posso colocar esse 2 em evidência e passar ele dividindo. O resultado aqui, a conclusão vai ser a seguinte, E1 mais E2 mais E3 dá igual, passando 2 para o lado de lá, vai ficar meio F1 mais meio F2 mais meio F3. Olha só que interessante isso aqui. Bem interessante, né? Então, resultado, o nosso vetor V, ele é E1, E2, E3. Então, ele também, E1 mais E2 mais E3. Então, ele também é igual a meio F1 mais meio F2 mais meio F3. Então, eu posso concluir dizendo o seguinte, olha, o vetor V, por causa desse E1 mais E2 mais E3, ele é 1, 1, 1 na base E. Mas ele também é meio, meio, meio na base F. Então aí você tem a mudança de base, você tem o mesmo vetor com coordenadas numa base com coordenadas em outra base. Bom, será que a gente pode generalizar esse raciocínio? Será que a gente pode descobrir um método, vamos dizer assim, né? Não só para essas duas, porque se toda hora eu tiver que ficar fazendo continha, isolar vetor, vai ser muito chato. Será que não tem um método mais geral? Olha só, presta atenção nisso que eu vou te mostrar. Olha só que interessante. Imagina que você pegasse essas três equações aqui, ó. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Imagina que você pegasse essas três equações aqui, que a gente tinha feito relacionando a base F com a base E, e você pegasse os coeficientes, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Imagina que eu pego essas equações, vou escrever aqui, ó. Por exemplo, o F1, ele é na verdade 1E1, não tem E2, então ele é mais 0 E2, e tem 1 E3, mais 1 E3. Vou fazer a mesma coisa com o F2, ele é 0 E1, mais 1 E2, mais 1 E3. E a mesma coisa aqui com o F3, ele é 1 E1, mais 1 E2, mais 0 E3. Então agora, olha só como é que eu escrevi. E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3. Botei os três Fs, tudo em termos de E1, E2, E3. Então isso significa que quem são as coordenadas do F1 na base E? As coordenadas do F1 na base E é 1, 0, 1 na base E. E as coordenadas do F2? 0, 1, 1 na base E. E as coordenadas do F3? 1, 1, 0 na base E. Vou pegar essas três coordenadas e colocar na forma de colunas de uma matriz.
Então, eu vou formar agora a seguinte matriz. Vou escrever aqui na outra folha. A primeira coluna da matriz vai ser... A primeira coluna dela vai ser 1, 0, 1. Então vai ficar aqui. 1, 0, 1. Segunda coluna da matriz. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Terceira coluna da matriz. 1, 1, 0. 1, peraí que eu já... Deixa eu escrever melhor isso aqui. 0, 1, 1. E a terceira coluna da matriz é 1, 1, 0. 1, 1, 0. Fechou a matriz. Olha só que interessante essa matriz que eu montei. Se eu pegar essa matriz e eu multiplicar ela pelas coordenadas que o vetor V tinha na base F, que eu descobri aqui fazendo conta que as coordenadas do V na base F é meio, 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 olha o que vai acontecer se eu fizer a multiplicação. Eu coloco aqui meio, meio, meio. Meio, meio, meio. Aí você sabe como é que faz multiplicação. Isso aqui é o vetor V na base F. Você sabe como é que faz multiplicação de matriz, né? Linha vezes coluna. Então vamos ver quanto é que vai dar. 1 vezes meio, mais 0 vezes meio, mais 1 vezes meio. Total disso dá 1. 0 vezes meio dá 0, mais 1 vezes meio, mais 1 vezes meio. Total disso dá 1. 1 vezes meio, mais 1 vezes meio, mais 0. Deu 1 também. Deu exatamente as coordenadas do vetor na base E. Quer dizer, eu montei aquela matriz, multipliquei ela por essas coordenadas e saiu exatamente essas coordenadas. Será que isso dá sempre certo? Vamos pegar um outro vetor. Por exemplo, vamos voltar aqui na figura. Deixa eu mostrar a figura para vocês. Deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês. Calma aí. Se a gente voltar aqui na figura, voltar a exibir aqui a base, né, aquela primeira base, E1, E2 e E3. Aqui. Olha lá. E1, E2, E3. Esse vetor E1 aqui, por exemplo, quanto que ele é na própria base E? O vetor E1, vamos pegar como exemplo aqui o vetor E1. Deixa eu escrever aqui na folha para vocês. Exemplo. Outro exemplo, né? O vetor E1, na própria base E, ele é 1E1 mais 0 vezes o outro, né? 0 é 2 mais 0 é 3. Então ele é 1, 0, 0. 1, 0, 0 na base E. Ok? E o mesmo raciocínio eu poderia fazer para os outros. Por exemplo, o E2 é 0, 1, 0. O E3 é 0, 0, 1. Vamos pegar eles como exemplo. É claro que você está vendo que essa matriz que eu fiz aqui, ela é boa para multiplicar as coordenadas na base F e sair as coordenadas na base E. Para multiplicar as coordenadas na base E e sair na F, aí você tem que calcular a matriz inversa, tá certo? Aí é a matéria do ensino médio, tá legal? Aí eu não vou perder tempo do vídeo aqui falando, mas a matriz inversa faria mudança de base multiplicaria as coordenadas na base E sairia as coordenadas na base F, tá? Então vamos descobrir, pela matriz não dá, a gente vai ter que fazer conta. Se a gente fizer um pouquinho de conta, o que a gente descobre pelas equações aqui? O que dá pra gente descobrir? Vamos olhar para as equações que a gente tem. Ué, sei lá, se você fizer, por exemplo, a primeira mais a última, olha só, se você fizer a primeira mais a última, vai ficar assim, F1 mais F3 igual, vamos dar uma olhada ali, F1 mais F3 igual, E1 mais E1, E2 mais E3. Então vai ficar assim, 2E1 mais E2 mais E3. Só que o E2 mais E3 é justamente o F2. Então isso aqui é igual a 2E1 mais F2. Resultado, você acabou de descobrir então que E1 é igual a F1 mais F3, 2E1 é igual a F1 mais F3 menos F2, certo? Aí coloca na ordem aqui para não errar, né? 1, 2, 3, para fazer na ordem certinha. F1, senão você erra as coordenadas. Menos F2 mais F3, tá certo? Então, E1 é igual a meio F1 menos meio F2 mais meio F3. É só um exemplo, tá? Ó, então, quem são as coordenadas do E1 na base F?
As coordenadas dele são meio, menos meio e meio. Será que se eu multiplicar ali pela matriz vai dar 1, 0, 0, que são as coordenadas dele na própria base E? Vamos ver. Pega a matriz. Essa matriz é justamente a matriz de mudança de base, tá certo? Pega a matriz aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 1, 1, 0. Multiplica ela por meio, meio, menos meio e meio, tá certo? Quanto é que vai dar essa conta aqui? Isso aqui seriam as coordenadas do E na base F. Coordenadas do E na base F, do E1, né? Meio mais 0 mais meio deu 1. Opa! 0 mais meio menos 0 menos meio mais meio. 0. Meio menos meio mais 0. 0, deu certinho. Então veja, isso aqui, cuidado que o nome parece assim que é o contrário, para você não confundir o nome. Isso aqui é a matriz de mudança de base, ela chama matriz de mudança de base de E para F, tá certo? O que ela faz? Apesar do nome dela de E para F, ela multiplica as coordenadas do vetor na base F e sai como resposta as coordenadas do mesmo vetor, aqui é o mesmo vetor. Ela é uma matriz de mudança de base, ela não muda o vetor. Então ela multiplica as coordenadas do vetor na base F e sai as coordenadas do vetor na base E, tá certo? E eu posso sempre repetir esse procedimento de pegar os coeficientes e botar na forma de coluna para formar essa matriz? Sim, pode. Lembra disso que eu fiz aqui. Se eu tenho os Fzinhos, né? Cadê ali a minha... Aqui. Se eu tenho os Fzinhos escritos em termos dos Ezinhos, pego os coeficientes, coloco na forma de coluna, eu tenho a matriz de mudança de base de E para F. E o que ela faz? Ela multiplica as coordenadas do vetor na base F e sai como resposta as coordenadas do vetor na base E. Dá uma lida na matéria do capítulo 7, é bem curtinho e ele faz essas contas todas de modo genérico, tá certo? E olha lá, estou mostrando a página aí para vocês. Ela faz a conta de modo genérico. Então, depois de ver esse exemplo, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.